Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com uma nova questão. Agora vamos para a questão de número 40 da prova da UES de 2025.2, primeira fase. Antes de mais nada, se ainda não curtiu, curta aí o vídeo, faz esse favor. Se ainda não se inscreveu, se inscreva também e ajude para que esse canal possa crescer ainda mais. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa questão número 40. No estudo da termodinâmica, o modelo do gás ideal é amplamente utilizado para descrever o comportamento dos gases em diferentes condições. Esse modelo se baseia em algumas suposições fundamentais que simplificam a análise dos sistemas gasosos. A seguir, apresentam-se 3 afirmações sobre o gás ideal. Então, vamos para a solução da questão de número 40, beleza? Nessa questão contém 3 afirmativas, das quais a gente tem que verificar aquela ou aquelas que são verdadeiras. Para isso, na afirmativa número 1, ele citou aí a ideia das moléculas do gás ideal não exercem força entre si. Gente, e de fato a gente pode observar que quando as moléculas estão espalhadas, uma não impede o movimento da outra, tá? Então elas ficam nesse movimento aleatório, afinal de contas a gente sabe que esse movimento ele depende da temperatura. Quanto maior for a temperatura do gás, maior é a agitação das moléculas desse gás. Então, maior o espaço que elas necessitam, né, entre aspas, ocupar, beleza? Mas quando, aí na continuação da afirmativa, ele coloca o seguinte: garantindo que o comportamento do gás seja determinado apenas pelo movimento das partículas. Mas quando é que ele está falando isso? Quando ocorre a colisão. E de fato, se eu tenho uma colisão entre duas partículas, é natural que ocorra o quê? Uma força de interação entre elas. Essa aqui aplica uma força nessa segunda e essa segunda aplica uma força na primeira, porque agora elas estão se tocando. E aí batem e voltam, havendo exatamente uma colisão elástica, beleza? Uma não adere em nada à outra. E como não há nada que dissipe energia, então a gente tem aí uma colisão perfeitamente elástica, beleza? Então a gente pode observar que de fato a nossa afirmativa 1, ela é verdadeira. Ok, pessoal? Já a afirmativa de número 2, o que ela diz? As partículas que compõem o gás ideal são consideradas pontos materiais, ou seja, possuem massa, mas seu volume próprio é insignificante quando comparado ao volume total do recipiente que as contém. E aqui, gente, fica muito fácil de a gente observar. Qualquer recipiente praticamente que a gente pegue, como as moléculas são algo extremamente pequeno, a gente sabe que o volume que ela vai ocupar é muito pequeno em relação ao volume total. E aí a gente tem a ideia, aquela ideia de corpo extenso, ponto material. E aqui a gente naturalmente percebe que o recipiente que contém essas moléculas é muitas vezes maior exatamente do que o volume de uma molécula só. Você perceba aqui que eu desenhei várias moléculas aqui dentro desse recipiente. E eu posso fazer muito mais ainda, o que garante de fato que o nosso volume do nosso recipiente é muito maior do que as moléculas. Então, se é muito maior, então significa dizer que de fato a afirmativa 2 ela é verdadeira, beleza? Já a afirmativa 3 ele diz o seguinte: as colisões intermoleculares, bem como as colisões entre as moléculas do gás com as paredes do recipiente, são perfeitamente elásticas. Gente, já tínhamos falado, né, anteriormente que essas colisões já era perfeitamente elástica. Lá na afirmativa 1, a gente já garantiu que isso era verdade. Então, agora analisando a colisão que ocorre entre a molécula e a parede, não há dissipação de energia. Se houvesse dissipação, se houvesse transferência de energia da molécula para a parede, então ela poderia diminuir a sua velocidade, eu perdi energia. Mas como não é isso que acontece, então naturalmente quando essa molécula colide com a parede, a velocidade antes de colidir vai ser igual à velocidade após a colisão. E supostamente a parede está em repouso. Então naturalmente essa colisão ela também vai ser perfeitamente
elástica, beleza? Então, com isso, pessoal, a gente garante aí que a afirmativa 3, ela também é verdadeira. Então, vamos lá ver qual é o nosso item correto. Valeu, galera! A gente pode observar que o item correto dessa questão é exatamente o item A, de muito amor no tum-tum de cada um de vocês. Beleza? Muito obrigado aí mais uma vez pela paciência, pela atenção de vocês. Espero ter ajudado. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula, beleza? Valeu, galera! Tchau, tchau! Fui!